2-1 para o Criciúma, 0-0 contra o Cuiabá, 1-1 contra a equipe do Grêmio, 1-1 contra a equipe do Atlético Mineiro, 3-1 para o Bragantino, 2-1 para o Atlético Paranaense, 3-1 para o Palmeiras, 1-0 para o Vasco da Gama, 3-1 para o Fortaleza, um empate contra o Bahia, uma derrota pelo placar de 2-0 para o Flamengo e um empate contra o Vasco ontem. São exatamente 12 jogos, desde a última vitória do Atlético Goianiense, que aconteceu lá no dia 15 de junho, contra o Fluminense, que à época era o lanterna do Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã. 12 partidas, sem vitória. Mais de um mês sem conseguir uma vitória, o clube goiano que ontem quase venceu o Vasco no estádio Antônio Ascioli. Um resultado muito importante, olhando pelo lado de ser uma competição mata-mata. Um resultado que deixa o Vasco muito vivo e mais do que nunca favorito. Para dentro de São Januário, dentro da sua casa, onde é forte, conseguir uma vitória simples e chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Mas o torcedor vascaíno não pode se acostumar, não pode ficar feliz e não pode deixar acontecer o que foi visto ontem em Goiânia. Uma vergonha. Um Vasco que não entrou em campo. Um Vasco que não jogou bola para uma equipe que joga mal. O Vasco ontem foi amassado. O Vasco ontem foi, sim, humilhado por um Atlético Goianiense que está 12 jogos sem vencer, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e joga o pior futebol, sem dúvida, meu amigo torcedor. O Atlético Goianiense hoje joga o pior futebol do Brasil. E o Vasco ontem sofreu para essa equipe. O Vasco ontem, dentro do estádio Antônio Ascioli, termina a partida chegando apenas 7 vezes ao gol dessa equipe. Enquanto essa equipe chega 26 vezes ao gol do Vasco. Não tá legal. Não foi maneiro. E a gente, é claro, vai falar sobre isso. Antes, porém, rapidinho aqui de prosseguir com o vídeo, antes de voltarmos a falar sobre essa partida de ontem, trazer aqui a nossa opinião sobre o desempenho do Vasco diante da equipe do Atlético Goianiense, como a gente sempre faz aqui no canal. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, se inscrevam, ajudem aí o nosso crescimento. A gente teria aí o pós-jogo ontem, mas o jogo acabou terminando muito tarde, não tivemos condições de entrar aqui ao vivo com vocês. A gente fala aqui nesse Acorda Vascão sobre a nossa opinião desse empate muito ruim, olhando pelo lado do desempenho, mas muito bom, olhando pelo lado do resultado contra a equipe do Atlético ontem em Goiânia. Show, Vascão? Então se inscrevam, curtam o vídeo e compartilhem aí o nosso canal. Vambora então? Fala logo sobre esse Vasco da Gama e Atlético Goianiense, porque ontem, às 9h30 da noite, no estádio Antônio Ascioli, para pouco mais de 10 mil pessoas, o Vasco empatou com a frágil equipe do Atlético Goianiense. Gol marcado pelo Emiliano Rodrigues aos 7 minutos da primeira etapa. Emiliano Rodrigues, inclusive, irmão gêmeo de Lúcio Rodrigues, atacante que chegou agora ao Bahia e um atleta tão desejado pelo Vasco nesse início de 2024. E o Vasco chega ao empate apenas aos 43 minutos da segunda etapa com um belo gol. Um gol como a gente está acostumado a ver, o arco e a flecha. Lucas Piton e Verratti. Um belo cruzamento para Verratti complementar e uma bela finalização. Uma finalização muito difícil, inclusive. Finalização que poucos jogadores teriam a sorte de acertar. Mas a gente tem que, nesse momento, levantar a nossa mão para o céu e agradecer pelo grande centroavante que a gente tem. E, infelizmente, reclamar também pela pouca oportunidade que Verratti vem tendo. Verratti estava 5 jogos sem marcar um gol, torcedor vascaíno. E ontem ficou nítido que esses 5 jogos que Verratti está sem marcar não é por uma culpa dele. Porque se a bola chegar, ele vai cravar. Ontem ele só teve uma oportunidade de botar a bola para dentro da rede. E colocou. E fez o gol dele. E garantiu o empate para o Vasco da Gama. O empate, volto a repetir, como eu falei com vocês agora há pouco na introdução, que olhando pelo lado de resultado, é muito bom. O Vasco chega para enfrentar o mesmo Atlético Goianiense que, volto a repetir, é uma equipe frágil, é uma equipe fraca, é uma equipe limitada. Semana que vem em São Januário, precisando apenas de uma vitória simples pelo placar de 1-0 para conseguir chegar às quartas de final da Copa do Brasil e quebrar um jejum e quebrar um tabu de mais de 9 anos, né,
sem chegar a umas quartas de final de Copa do Brasil. A última vez que o Vasco chegou a essa fase da competição foi em 2015. Então o Vasco está nas suas mãos a oportunidade de chegar a essa fase da competição. O Vasco é o franco favorito. Há de se ganhar sim em São Januário com certa facilidade, e é isso que a gente espera. Mas me desculpe, jogar essa bolinha que foi vista ontem dentro do estádio Antônio Ascioli, vai perder. Se jogar essa bolinha que foi vista ontem dentro do estádio Antônio Ascioli, vai tomar um vareio para o Atlético Goianiense, mesmo dentro de São Januário. O Vasco ontem foi amassado em todos os sentidos. No sentido técnico, no sentido tático, no sentido de gana. Eu falei com vocês, desde segunda-feira eu venho comentando. Vai ser um jogo que, olhando por uns olhos naturais, seria fácil. Teoricamente é um jogo fácil. Porque o Vasco, que hoje é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, vinha de bons jogos, antes principalmente de Grêmio e Atlético Mineiro. O Vasco vem de 4 jogos consecutivos de vitória. No caso, vitória contra a equipe do Fortaleza, São Paulo, o próprio Atlético Goianiense, que deu uma segurança ao torcedor vascaíno, Corinthians. Mas a chave virou. E a gente comentou que mesmo diante de o Vasco ser o favorito, o Atlético Goianiense iria entrar nesse jogo com outro olhar, com outra pegada, com outra vontade, diante de tudo aquilo que aconteceu no jogo contra o próprio Vasco, no estádio Antônio Ascioli também. Onde o Vasco veio, ganhou pelo placar de 1-0, e aquele jogo ficou marcado pela linda festa da torcida vascaína, que sim, fez no estádio Antônio Ascioli São Januário. Eles estavam engasgados com isso, desde a venda de ingressos até a bola rolar. Em mínimos detalhes foi se visto isso. Quando a diretoria do Atlético Goianiense não libera ingressos de meia. Quando a diretoria do Atlético Goianiense, sabendo que o Vasco tecnicamente é uma equipe mais qualificada, não liga a irrigação antes do jogo. Para dar uma parada no jogo. Não deixar a bola rolar. Porque sabe que o Vasco é uma equipe com Adson, com David, com Coutinho, que se a bola rolar, o Vasco vai ser superior. Então o Atlético veio com essa mentalidade para o jogo de ontem, que é guerra, é para ganhar. E o Vasco parece que entrou com uma cabeça numa rotação completamente diferente. Não sei se o Vasco talvez pensasse que iria enfrentar o mesmo Atlético Goianiense que enfrentou há 2 semanas atrás e teve aquela facilidade. E não foi assim. Volto a repetir, o Vasco foi amassado em todos os aspectos ontem para a equipe do Atlético Goianiense. Aspecto físico, talvez sim, podemos contar conta da viagem feita para Chapecó, esse jogo vergonhoso que ocorreu no estádio da Arena Condá, uma lamaçal danado, um jogo que, é claro, cansa fisicamente qualquer equipe. O Vasco ontem nitidamente estava mais cansado, talvez por conta das viagens, e aí eu aproveito e abro um grande parênteses aqui, que vergonha da senhora CBF. CBF é uma vergonha. CBF, me desculpa, é uma porcaria essa confederação. Porcaria. Nosso futebol hoje ele só não está mais evoluído porque tem uma confederação incompetente para organizar o nosso futebol. Porque, acima de tudo, é importante a gente colocar na mesa. É o 4º jogo seguido fora de casa do Vasco da Gama. Isso é proibido pelo RGC, que é o Regulamento Geral de Competição. Nenhuma equipe pode jogar 3 jogos seguidos fora do Rio de Janeiro, no caso, que é a casa do Vasco da Gama. E o Vasco enfrenta um Atlético Mineiro em Minas, aliás, enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia, um Atlético Mineiro em Minas, um Grêmio na Arena Condá em Chapecó e enfrenta novamente o Atlético Goianiense em Goiânia. 4 jogos, 2 semanas, e o Vasco fazendo escala Rio-Goiânia, Goiânia-Rio, Rio-Minas, Minas-Rio, Rio-Chapecó, Chapecó-Rio, agora voltando para Goiânia. Então o lado físico hoje do Vasco também pesou muito para o desempenho ontem, mas enfim, não justifica. Porque o Vasco, além de perder no lado físico, perde também no lado tático. O Vasco ontem não sabia sair jogando com a bola. O Vasco ontem perdeu até no perde-pressiona para a equipe do Atlético Goianiense, que subiu as suas linhas e sim, parecia que o Vasco estava enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro. Mas não. Estava enfrentando uma equipe que é um dos piores saldos de gols da competição. E uma equipe que ontem conseguiu chegar 24 vezes ao gol do Vasco. Então, assim, ontem, infelizmente, o vascaíno tem-se sim um resultado positivo, olhando pelo jogo de volta que vai acontecer no próximo final de semana, mas um jogo que liga esse sinal de alerta. Sinal de alerta para a semana que vem, um sinal de alerta para o restante do Campeonato Brasileiro, que se a distância já foi quase 10, 8, hoje é 5 para a zona do rebaixamento.
E liga um alerta com relação à urgência para a diretoria, a gente tem que falar sobre isso. Alô Pedrinho, alô Felipe, alô Marcelo Santana, que o Vasco vai precisar contratar. O Vasco não pode fechar o seu 2024 da forma que tá, porque não tá legal, não tá maneiro, não tá bom a gente ficar dependendo do Rojas, porque o João Vitor tá lesionado e o Maicon não conseguiu ter condições de jogo ontem. E viajou, sabe por que viajou? Mesmo sem condições de jogo, porque o próprio Vasco não confia no zagueiro que tem, que é o Robert Rojas. Por que esse cara tá no elenco? E se tá, por que não contrata outro para a posição? E só um grande parêntese de novo. Peça colocada no Vasco por Ramon Dias. Um pedido do Ramon. Assim como para Chedes, um pedido do Ramon. Que o Ramon pegue esses caras e leve para o Corinthians. Faço questão de buscar no apartamento deles e levar para o aeroporto. Não gosta tanto deles, Ramon Dias? Leve-os para o Corinthians. Praxedes vai fazer bem esse meio campo aí com o Yuri Alberto. Acho que o Rojas vai fechar bem essa zaga. Mas sabe por que não leva? Porque se fazer um jogo como faz no Vasco da Gama o Rojas, ele nem pisa em Itaquera no dia seguinte. Mas no Vasco é essa bagunça. Não tem condições, cara. Não tem condições do Vasco da Gama precisar ter jogadores de ponta e ter que ficar dependendo do David. Que sim, há 3, 4 jogos a gente estava aqui elogiando. Mas depois dos elogios sumiu. David não apareceu contra o Atlético Mineiro. David não apareceu contra o Grêmio. E o David hoje não aparece novamente contra a equipe do Atlético Goianiense no jogo de ontem. E a gente vai ficar dependendo do David. Vai ficar batendo na tecla do David. Ou vai depender do Alex Teixeira. E com todo o respeito do mundo ao Teixeira, que entrou bem pra caramba. Ontem o Alex Teixeira entrou bem. Fez mais do que o próprio David. Mas a gente... Nós, como torcedores vascaínos, com todo o respeito do mundo, não podemos achar que o Teixeira vai resolver problemas, porque não vai. Não vai. O Teixeira é um bom jogador de composição de elenco. Para entrar no segundo tempo, para recompor, é esse o jogador. Agora, para contar no grupo, para ser titular, não dá, cara. Não dá, e a gente está repetindo exatamente os mesmos erros. O Vasco da Gama repete os mesmos erros. Então volto a repetir, alô Pedrinho, alô Marcelo Santana, alô Felipe, você que trabalha no dia a dia do Vasco, corre para contratar, porque do jeito que tá vai dar ruim, e se deixar passar vai ficar pior, porque as equipes estão se reforçando. A gente vê um Corinthians que hoje está abaixo do Vasco na tabela, contratando jogador. A gente vê um Bahia contratando jogador, a gente vê um Fortaleza contratando jogador, a gente vê um Atlético Goianiense contratando jogador, um Fluminense contratando jogador, um Inter contratando jogador, e cadê o Vasco? Vai ficar dependendo de Emerson Rodrigues, Souza, Coutinho e Alex Teixeira? Não dá. Não tem condições. Com todo o respeito do mundo também ao senhor Felipe Coutinho. Não entrou bem ontem. Não é porque é craque, não é porque é um jogador cria daqui que a gente vai ficar falando. Não entrou bem. E se for para entrar da forma com que entrou ontem, é melhor começar no banco de reservas. Deixa o Payet como titular. Já que ele, pelo menos, fez mais coisa na segunda etapa do que o próprio Felipe Coutinho. Deu outra dinâmica à equipe de Dimitri Payet. Por quê? Porque está mais acostumado com o grupo. Acho que hoje o Payet tem que ser o titular. E o Coutinho vai botando no segundo tempo. Até ganha ritmo, até ganha forma, porque nitidamente está completamente fora de rotação. Completamente fora de rotação. Então, assim, um jogo muito ruim. Um jogo que preocupa. Um jogo que, assim, a situação ficou tão caótica que ontem o Vascaíno sentiu saudade do Maicon. Com o Rojas, que errou no primeiro gol. O Vascaíno ontem sentiu saudade do Maicon. Rojas, além de ruim defensivamente, pelo menos nessa partida de ontem, estava inventando uns chutões ali que nitidamente não sabe fazer. Ou pelo menos ontem não conseguiu acertar nenhum. Então assim, ontem o Vasco da Gama que preocupa. Preocupa, sim. O Vasco da Gama ontem preocupou o torcedor vascaíno. E deixa esse sinal de alerta. Esse sinal vermelho ligado. Até para o próprio trabalho do Paiva. A gente vai falar isso depois das próprias palavras do Paiva sobre o que ele achou do desempenho ontem da equipe do Vasco diante da equipe do Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Boa noite. Eu acho que é isso. Você já respondeu boa parte aí, né? Realmente a gente não se encontrou no jogo. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o Goianiense, e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo, acho que isso dificultou também, e de fato foi isso, a gente realmente não se encontrou no jogo hoje,
Mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom. A gente não se encontrou individualmente, a gente não conseguiu fazer um bom jogo. E assim como é o Vasco, né, a gente lutou muito, né? Então a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem. Mais uma vez a gente defendeu muito bem. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que esse, se tem algum ponto positivo, é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Isso, né? Assim como o resto do time, o Verratti também não conseguiu participar muito do jogo, né? Foi muito pressionado, então marcação em cima dele o tempo todo. Então ele foi o jogador que foi marcado individual o tempo todo, com cobertura em vários momentos. A hora que ele conseguia limpar o lance, tinha a falta tática, né? Então por isso que eu acho que o Goianiense teve muito mérito também, então fez muita falta tática em cima do Verratti, né? E ele não conseguia girar para jogar, para tabelar, para andar no espaço. Então o tempo todo, a hora que a gente conseguia acioná-lo, era falta em cima dele, né? E a gente não conseguiu chegar pelos lados do campo para a nossa arma, que é o Verratti dentro da área, né? Conseguimos agora no final. E é isso, é um jogador assim que está muito conectado com o jogo o tempo todo, sofre demais quando ele não consegue estar próximo do gol. Mas é um jogador muito concentrado, muito focado, e ele sabe que ele precisa de uma bola para definir o jogo, e hoje ele conseguiu. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas são as palavras do técnico Rafael Paiva. Inclusive, para fechar aqui este Acorda Vasco, a gente não pode deixar de falar sobre o Paiva, né? Domingo a gente segurou nas críticas, a gente chegou a comentar com vocês após a partida que o Vasco jogou mal contra um Grêmio, mas que taticamente era impossível fazer uma análise do jogo, porque o próprio jogo não permitia isso devido às condições precárias do gramado. Mas o que eu pontuei a vocês Grêmio aprendeu a jogar aquele jogo contra o Vasco. O Grêmio entendeu como se jogava aquele jogo contra o Vasco. Que não adiantava ficar trocando passes no meio do campo, que não adiantava tentar fazer um contra um pelo centro do gramado, que era utilizar as alas, utilizar um contra um nas beiradas, mas esse um contra um com o único objetivo de colocar a bola dentro da área. Esse era o jogo de domingo. O Grêmio entendeu. E o Renato entendeu também, porque o Renato, em diversos momentos, gesticulando na beirada do campo, falava pro Soteldo fazer isso, falava pro Reinaldo ultrapassar. E a gente comentou também que o Paiva errou muito nas próprias alterações, colocando um GB aberto pela direita, sendo que é um centroavante de área, pesado, alto, colocando Puma, colocando Rojas no intervalo no lugar do Maicon. Assim, com todo respeito ao Paiva, mas as substituições dele nesse último domingo foi cagada atrás de cagada. Mas a gente não teve umas críticas fortes ao Paiva quanto das condições do gramado. Mas ontem a condição era outra. Ontem o gramado era muito bom. O gramado do estádio Antônio Ascioli é um dos melhores, inclusive, do futebol brasileiro. E ontem não há justificativa. Ontem o Vasco jogou muito mal. Muito mal. E muito mal por conta do Paiva. Muito mal porque o técnico não conseguiu ajeitar a equipe. O Vasco, após o empate contra a equipe do Atlético Goianiense, ele chega ao seu terceiro jogo seguido sem vitória. Derrota para o Atlético Mineiro, jogando mal, que o Vasco não jogou bem dentro da Arena MRV. Uma derrota para o Grêmio, jogando mal, ok, não entendeu a condição de jogo, tudo bem, mas jogou mal. E uma derrota agora para o Atlético Goianiense, jogando mal. O Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas, vem de 3 jogos jogando muito mal, com 2 derrotas e um empate. Então, para esse jogo que vai acontecer sábado, é a grande interrogação. E acredito que esse jogo que irá acontecer sábado, contra o Bragantino dentro de São Januário, vai ser um ponto no trabalho do Rafael Paiva. Vai ser uma linha. Lembra que o Paulo Prax disse que aí vinha uma linha sendo traçada? Eu acho que esse jogo do esse jogo do Red Bull Bragantino, nesse próximo sábado, vai traçar exatamente essa linha. Como o Vasco vai desempenhar dentro de São Januário? Voltando a atuar em casa após 4 partidas longe do Rio de Janeiro e vendo como será o desempenho da equipe após tantos jogos ruins e tantos desempenhos ruins. Se jogar bem, ok, foi acaso, foi por conta dos jogos longe do Rio de Janeiro, foi um erro no percurso. Agora, se jogar mal, dito que esse hoje sinal que já está vermelho após essa atuação medíocre contra o Atlético Goianiense ontem, ficar ainda mais avermelhado e ainda mais preocupante. Fica-se até a dúvida.
jogando mal contra o Red Bull Bragantino. Será que dá para se confiar numa permanência de Rafael Paiva? Não sei. Eu, sinceramente, se jogar muito mal, perder para o Red Bull Bragantino e vindo a eliminação para o Atlético Goianiense na semana que vem, eu não sei se dá para permanecer com o Paiva não. Mas espero que isso não aconteça. Espero que sábado o Vasco vença com facilidade o Red Bull Bragantino, consiga a classificação na semana que vem, Paiva volte aí, é claro, a ter a confiança do torcedor vascaíno, vire essa chave e reencontre com as vitórias. Mas enfim, Vascão, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.